você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Hoje Deus tem uma palavra que irá mexer com você nessa noite. Amém. Deus tem um recado para o teu coração. Deus tem aqui um alerta para a tua vida nessa palavra. Portanto, é importante você prestar muito atenção, você ficar muito atento àquilo que Deus irá falar com você. Todos acharam? Amém. Amém. Profeta Samuel, capítulo de número 3. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim o verso de número 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes da lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com o sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém? Nós vemos aqui uma situação muito crítica na casa de Eli, na família de Eli. Uma situação preocupante, algo ali que estava acontecendo e Eli não estava tomando providência. Amados, é importante você refletir nesta noite que
Você é um sacerdote de Deus. A palavra do Senhor diz lá na primeira epístola que Pedro escreve, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, ele vem colocando ali você como nação santa, como raça eleita, como sacerdócio real de Deus. E muitas vezes as pessoas têm brincado com isso daí e não têm levado a sério. Na maioria das vezes o crente, o cristão, ele tem brincado com essa realidade. Só que Deus não brinca com a palavra dele. Aquilo que Deus fala, ele vai cumprir. E Deus já vinha aqui alertando Eli. Deus já estava aqui alertando o sacerdote para os acontecidos que estava ali ocorrendo na casa dele. Assim como Deus também tem alertado você diante de muitas coisas que têm acontecido na tua vida, diante de muitas coisas que você tem feito. A palavra do Senhor diz que Deus chamou Samuel em um tempo em que a palavra era muito rara. Nessa época aqui, amados, era muito raro um profeta. Eli e os seus 2 filhos eram ali os últimos da linhagem dos sacerdotes. Eles eram ali os últimos e eles estavam brincando com essa realidade. Eles estavam brincando com Deus. Eu quero que você entenda essa verdade nessa noite. Nós podemos ser aí, amados, a última geração aqui dessa terra. E Deus, nós já louvamos aqui nesta noite que Deus está levantando uma geração que proclame, uma geração que fale da palavra dele, porque nos tempos de hoje é raro a palavra do Senhor. Se prega muito em prosperidade, se prega muito em tantas fábulas, em tantas teologias, mas a verdade de Deus pouco é dito. E Deus precisa de profetas. Deus está nessa noite levantando você. É isso que você precisa abrir os teus olhos. Eli sabia que a casa dele eram os últimos daquela linhagem e precisava ter continuidade. Só que, infelizmente, os filhos de Eli agiam de uma maneira imprudente. Os filhos de Eli agiam de uma maneira relaxada. Eles não se davam a mínima para a responsabilidade que estava sobre eles. Eu não sei como que você tem olhado para a responsabilidade que está sobre a tua vida. Deus te chamou, Deus levantou você, Deus colocou uma responsabilidade na tua vida. Seja você criança, adolescente, jovem, seja você casado, seja você idoso, para cada um Deus tem imposto uma responsabilidade. Amém. Glória a Deus. Agora, como você tem olhado para isso daí? Sabe qual era a função dos sacerdotes ali? Oferecer a Deus o sacrifício. Sabe o que os filhos de Eli faziam? Eles preparavam tudo ali para oferecer a Deus aquele sacrifício. E eles prepararam para eles também um garfo de 3 dentes, diz a palavra do Senhor. E quando aquela oferta estava sendo cozinhada ali, em holocausto, estava sendo oferecida a Deus em holocausto, eles catavam aqueles garfos, enfiavam dentro das panelas, dentro dos tachos, e aquilo que o garfo conseguia pegar de carne, eles pegavam para eles. Eles roubavam o holocausto a Deus. Eles roubavam aquilo que era oferecido a Deus. E não era só isso, que diz a palavra do Senhor que eles
se prostituíam com as mulheres ali na porta do templo, na porta do tabernáculo, na porta da congregação, diz a palavra do Senhor. Eles se deitavam com as mulheres, eles se prostituíam com as mulheres, e isso ia passando. Os boatos começou a rodar. Eli, diz a palavra de Deus aqui, que ele já estava com os anos avançados, ele não enxergava direito, ele não conseguia ver aquilo que os filhos estavam fazendo, e ele somente ouvia os comentários, ele somente ouvia falar daquilo que os filhos faziam. E aí ele chegou diante dos filhos e disse: olha, meus filhos, não é bom a fama que eu ouço falar de vocês, não é bom aquilo que eu ouço comentar de vocês, as coisas erradas que vocês estão fazendo. Creio eu, amados, que os filhos, conhecendo a situação do pai, conhecendo ali as condições do pai, mentiam talvez para o pai: não, não é isso não, meu pai, o povo está enganado, o povo está falando demais, não é isso que fazemos. Eu quero trazer aqui nessa noite, através dessa mensagem, um alerta para os pais e um alerta para os filhos. Você que é pai e você que é filho, Deus tem uma mensagem especial para o teu coração nessa noite. Os nossos filhos, amados, estão correndo sério risco aí fora. Eu quero que você entenda o grau da gravidade da situação. Talvez você pode até pensar assim: ah, mas meu filho é pequenininho, é de colo, é de berço. Mas ele vai crescer. Ou você não crê nisso? Ele vai crescer. Amanhã ele vai ser um jovem, uma jovenzinha. Só que é importante o teu filho saber que ele faz parte de uma linhagem santa. É importante o teu filho saber que ele faz parte do sacerdócio real de Deus. E é você, pai, quem tem que ensinar isso para o teu filho. Não é o mundo lá fora que tem que ensinar isso. Não é a igreja que tem que ensinar isso. É você, pai. É você, mãe. Eu quero trazer aqui alguns conselhos para você, pai e mãe. O primeiro conselho que eu passo para você nessa noite: o pai e a mãe têm que estarem juntos em um propósito de ensinar o filho no caminho que deve andar. O pai e a mãe têm que trabalhar junto na educação do filho, porque um sozinho não tem força. O casal, quando não combina na educação do filho, quando o pai não se importa com o filho, ou quando a mãe não se importa com o filho está correndo sério risco. Tem muitos pais deixando a responsabilidade de ensinar para a mãe, e tem muitas mães deixando a responsabilidade para os pais, e isso está errado. Pai e mãe têm que estarem juntos em uma só fé, em um só ensinamento para o filho, para que ele seja protegido. Porque o mundo, Satanás, quer tragar o seu filho. Ele ouvia aquilo que os filhos faziam, e ele não se importava. Ele não dava a mínima para aquilo que estava acontecendo. Olha para você ver a situação, amados, quando é complicado. Às vezes você ouve comentário dos teus filhos e você não dá a mínima para aquilo que estão falando. Você vai conversar com o teu filho, é óbvio que ele vai justificar que o povo está errado,
Porque aquele que está no erro nunca admite que está errado. Nunca. Agora, muitas vezes o que acontece? O pai, a mãe, ouve boatos do filho e não faz nada para consertar a situação. O pai e a mãe ouvem aí boatos do filho e não se importa com aquilo que estão falando. E quem está correndo sério risco é teu filho. É ele quem está indo para o abismo do inferno. E você, pai e mãe, o que está fazendo? Ele sabia do erro dos filhos, amados. Ele sabia. Ele ia conversar com os filhos e não fazia nada. E Deus falando para ele: a tua casa será destruída, a tua casa será aniquilada, porque eu não aceito o erro dos teus filhos. E ele não fazia nada, não se importava. Ele chegava, conversava com os filhos e nada. Está aí no versículo 22 do capítulo 2. Olha aí para vocês verem. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, de todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Ele só ficava nisso aqui, amados. E Deus, puxando a orelha de Eli: tua casa vai ser destruída, tua casa vai ser aniquilada. Eli, não existe sacrifício, não existe oferta, Eli, que possa perdoar o pecado da tua casa. Está aí no versículo de número 14 do texto que nós lemos, olha aí. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, ou seja, nunca será perdoada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Por que, amados? Pai não se importa com o filho. Filho não dá a mínima para aquilo que os pais estão falando. Vivemos isso nos nossos dias de hoje ou não? Então tua casa está correndo risco, a tua família está correndo sério risco. E eu quero falar aqui para jovens. Tem jovem temente a Deus aqui nessa noite? Tem jovem que teme a Deus aqui nessa noite? Se tivesse, coloque em pé, que Deus quer falar com você nessa noite. Se tiver jovem temente a Deus, se coloque em pé, porque Deus quer falar com você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. Aleluia, Senhor. Deus quer falar com você nessa noite, jovem. Toma cuidado. Toma cuidado com o que você está fazendo. Porque se você não ouve teu pai e tua mãe, a vontade de Deus é matar você. Se você não consegue ouvir teu pai e tua mãe, a vontade de Deus é aniquilar com você. Isso não é palavra minha não, igreja. Isso não é palavra minha não, jovem. É palavra de Deus para o teu coração. Se você teme a Deus, você vai temer esta palavra, a qual Deus está falando com você. Eli, quando falava com os filhos dele, presta atenção, jovens, os filhos ignoravam aquilo que o pai falava. Os filhos não davam a mínima para aquilo que o pai estava falando.
Olha o que Deus fala para Eli. E Deus vem alertando você nessa noite, jovem. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, o juiz. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por eles? Se você não obedece teu pai e tua mãe, você está pecando não contra teu pai e tua mãe, mas contra o Senhor. E olha a vontade de Deus. Continuando o versículo aqui. Entretanto, Deus falando com você, jovem. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Os pais, por favor, acompanhem aí no versículo 25 do capítulo 2. Não é palavras minhas. Pecando contra o homem, Deus lhe será juiz. Pecando contra Deus, quem intercederá por você? Agora a parte B do versículo. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus odeia, detesta a desobediência. E quando você é desobediente a Deus, ao seu pai, perdão, a vontade de Deus é aniquilar com você. Não pense você que só porque você vem para a igreja você está isento disso, que não está não. Aquilo que muito lhe é dado, muito lhe será exigido. Os jovens, por favor, sente-se. Se você teme a Deus, guarda essa palavra no teu coração, porque essa daqui era a vontade de Deus para com os filhos de Eli. E eu vou dizer para você que Deus fez, viu? Deus fez. Não só foi a vontade de Deus, mas Ele acabou fazendo. Você, pai, nunca, preste atenção nisso, nunca acredite no teu filho. Nunca acredite nele, porque às vezes ele pode estar mentindo para você. É melhor você seguir o teu instinto de pai, o teu instinto de mãe. E isso daí fala muito mais alto do que qualquer coisa, amados. Quantas vezes você sentiu lá no teu íntimo que o teu filho estava mentindo para você? Quantas vezes você sentiu lá no teu íntimo que o teu filho está correndo sério risco e você não fez nada? Quantas vezes você sente lá no teu íntimo que aquilo que o teu filho está falando para você, ele está acobertando coisas e você não está fazendo nada? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, confie no teu instinto de pai e de mãe, a qual Deus tem colocado na tua vida para proteger teu filho, porque ele corre sério risco. Essa era a situação que o povo estava vivendo, amados. A casa de Eli, um povo escolhido por Deus. E por causa do pai não fazer nada, a família foi destruída. Aí o que Deus faz? Vendo a situação da casa do sacerdote, vendo a situação que o povo de Israel estava vivendo, Deus levanta ali um jovenzinho, para levar a mensagem de Deus. Pai, mãe, vou falar uma coisa aqui para você que pode parecer loucura para você nessa noite, mas é bíblico. Se o teu filho não te obedece, se você vê que teu filho está correndo perigo, esquece a lei do homem, amados. Você dá umas palmadas, você dá uns tapas, você dá umas paradinhas no teu filho, não vai fazer mal para ele. Pode o teu filho ter 44 anos como eu,
minha mãe e meu pai têm todo o direito de chegar em mim. Se eu fizer alguma coisa errada, eles têm todo o direito de chegar em mim e me bater. Sabe por quê? Fazendo assim, eles estarão livrando a minha alma do inferno. Você corrigir o teu filho, você estará livrando a alma dele do inferno. Você dar umas varadinhas no teu filho, você dar uns tapas no teu filho, não importa a idade que tenha, você estará livrando a alma dele do inferno. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 14, vem falando sobre isso daí. O pai, quando corrige o filho, quando repreende, quando traz a correção com vara, se tratando de vara, amados, você não vai pegar uma varinha para bater no filho de 40 anos, vai? Varinha para criança. Agora, se o teu filho estiver fazendo coisa errada que você sabe, você tem todo o direito de bater nele, sim, porque fazendo assim você estará livrando a alma dele do inferno. Samuel, um jovenzinho, sabe qual era a função de Samuel ali, amado? Olha, Eli não tinha ungido Samuel a profeta, Eli não tinha ungido Samuel para exercer alguma função ali dentro do templo, mas Deus levantou Samuel com a palavra dele para ir até o profeta, até o sacerdote, perdão. Deus levantou Samuel ali com a palavra para ir até o sacerdote e levar ali a palavra que Deus estava mandando. Amados, o interessante é a maneira de Deus trabalhar. O interessante é o jeito que Deus conduz as coisas. Deus chamou Samuel pelo nome. Samuel, sabe o que isso daí quer dizer para você, amados? Que Deus conhece muito bem você. Deus conhece muito bem a tua casa. Deus conhece muito bem a tua vida. A Bíblia diz que Deus te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus chamou ali Samuel pelo nome dele. E aí Samuel foi lá em Eli. Senhor, tu me chamas? Não, filho meu, não te chamei não, volta a dormir. Segunda vez, terceira vez, aí ele se tocou. Opa, peraí, tem coisa estranha aí na área. Esse menino aí não é qualquer voz que ele está ouvindo, não. É Deus chamando esse garoto para um ministério. Amados, o fato de Deus chamar Samuel por 3 vezes foi para despertar em Eli que Deus estava levantando aquele menino a profeta. Foi para despertar naquele sacerdote que Deus tinha um ministério profético na vida de Samuel. Aleluias. Para levar a palavra de Deus, para levar ali a mensagem de Deus para o povo. Talvez você pode até pensar assim, eu mesmo quando eu estava preparando aqui essa mensagem, eu ainda pensei comigo, perguntei para mim mesmo, por que Deus não apareceu para Samuel, como ele apareceu para Moisés? Mas foi de uma maneira diferente. Deus falou com ele, Deus chamou Samuel para despertar no sacerdote, e era Deus que estava levantando aquele menino. Aleluia, Jesus. Agora, sabe por que Deus chamou Samuel, amados? Sabe por que Deus chamou aquele garoto? Samuel, ele estava sempre na presença de Deus.
A função dele dentro do templo era varrer o templo, abrir as portas ali do tabernáculo. Esse era o serviço daquele jovenzinho. Mas ele estava sempre na presença de Deus, coisa que os filhos do sacerdote não estavam. Diz a Bíblia aqui, ó, que Samuel, quando ele ia dormir, sabe onde ele dormia? Onde estava a arca de Deus, que representava a presença de Deus. Quantas vezes você tem dormido na presença de Deus? Quantas vezes você tem deitado para dormir e convidado o Senhor para estar ali presente? Olha aí o versículo de número 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. A função dos sacerdotes ali era manter sempre acesa a lâmpada do templo, a qual Deus havia acendido. Era ele sempre manter aceso aquilo ali. E aí Deus começa a olhar daquilo que os filhos de Eli estavam fazendo, e ele observa que a lâmpada do templo estava apagando. Amados, Deus vem com essa palavra ao teu coração, porque Ele tem olhado dentro de você, e visto que a lâmpada dEle tem apagado dentro de você, visto que a palavra dEle tem apagado dentro da tua vida, você já não vive mais a palavra de Deus, você já não anda mais na presença de Deus, você já não faz mais a vontade de Deus, e sim a sua, e a palavra de Deus tem apagado na tua vida. Levanta-te antes que seja tarde. Desperta-te antes que seja tarde. Não é do teu jeito que você vai agradar a Deus. Não é como você quer que você vai conseguir agradar ao Senhor. Samuel, ele foi chamado por Deus, e o primeiro trabalho dele como profeta foi um trabalho duro, amados. Foi difícil. A primeira coisa, o primeiro trabalho de Samuel como um profeta, a primeira profecia que Samuel teve que passar para o povo foi ali dentro da casa do sacerdote. Foi ele dizer para o sacerdote: olha, Deus vai destruir tua família, o teu fim chegou. Essa foi a primeira profecia de Samuel. Aquele garotinho, aquele jovenzinho, tem que chegar diante de um sacerdote velho, experiente, e dizer para ele: olha, Deus manda te dizer, meu Senhor, que o fim da tua família chegou. Jovem, a felicidade da tua família, lá dentro da tua casa, depende de você. Se você, jovem, for um bom filho, a tua família será feliz. Agora, se você está sendo um jovem mau, a tua família está correndo sério risco, e o culpado é você. A família de Eli foi destruída por culpa de quem? Dos filhos. Assim também é dentro das nossas casas, amados. A nossa família muitas vezes é destruída por culpa de quem? Dos filhos. E muitas vezes o pai sabe que o filho está no erro e não toma decisão nenhuma. Imagine só o baque que aquilo causou em Eli, quando Samuel disse para ele: olha, tua família será destruída. Deus manda dizer isso para você, olha aí. Aí no versículo de número 11, do capítulo 3, disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos dos ouvidos. Naquele dia
suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Amados, olha para cá, o que Deus tinha falado para Eli quando ele foi corrigir os filhos? O que Deus tinha falado? Olha só, porque o Senhor os queria o quê? E agora aqui Deus manda Samuel falar para Eli: olha, eu vou cumprir tudo o que eu tenho dito, eu vou fazer tudo o que eu tenho falado. Ainda continua aí, ó, no verso de número 13: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Pai, olha para cá, pai, por favor. Quantas vezes você tem visto teu filho, fazer as coisas erradas e você não tem repreendido? Mãe, quantas vezes você tem visto teu filho, tua filha fazerem as coisas erradas e você tem passado a mão na cabeça dele ou dela? Essa palavra é para você nessa noite. Deus vai cumprir, Deus vai fazer na tua casa aquilo que Ele tem falado. Verso 14: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Sabe o que Deus quer falar? Que a hora que ele começar a trabalhar, não vai adiantar você, pai e mãe, chorar. Não vai adiantar você, pai e mãe, fazer campanha de oração. Não vai adiantar você, pai e mãe, vir clamar a Deus, porque Deus não vai ouvir. Deus está falando com você hoje. Ouça a palavra de Deus. Ouça. Tua casa corre risco, tua família corre risco. E não brinque com isso, igreja. É sério. É a palavra de Deus para o teu coração. Ou você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? Ou você acha que Deus não está vendo o teu comodismo? Não é tempo disso mais. Samuel, Deus levantou ele com 3 funções: profeta, sacerdote e juiz. Nessa época aqui, amados, não tinha rei. Deus libertava o povo, Deus levantava o povo através do que? De libertadores. Nós vemos isso lá no livro de Juízes. O povo era escravizado, Deus levantava um homem valente ali e libertava o povo vivia em liberdade por mais alguns anos. De repente, voltava a pecar, voltava a ser escravo de novo. Deus levantava outro libertador para libertar o povo. E Samuel, ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi ali também profeta. Tem uma importância muito grande nisso daí, porque Samuel está representando aqui no meio daquele povo, amados, o Senhor Jesus no nosso meio hoje. Jesus, ele é sacerdote, ele é juiz e ele é também profeta de Deus para a tua vida. Amém. Da mesma maneira que Samuel levantou ali com a palavra de Deus, Jesus veio também até você com a palavra de Deus, para que você coloque em prática na tua vida e você viva bem. Eu já vou estar terminando, não quero tomar muito tempo, mas tem muita coisa para a gente falar aqui nessa mensagem. Tem muita coisa. Mas eu só quero mostrar aqui para você o fim trágico que aconteceu na casa de Eli. Vai lá no capítulo 14, capítulo 4, perdão. O povo de Israel, os filisteus, levantou contra o povo de Israel, depois de tudo isso daqui.
Israel foi guerrear contra os filisteus. No meio da guerra, eles começaram a perder a batalha. Aí os soldados falaram assim: olha, vamos lá buscar a arca de Deus, que Deus vai nos dar vitória. Buscaram a arca do Senhor lá no tabernáculo, lá no templo. Levaram lá para o meio da guerra. A primeira coisa que os filisteus fez foi roubar a arca de Deus do exército de Israel. Primeira coisa que aconteceu. Quando os filisteus tomaram posse da arca de Deus, o exército de Israel entrou em desespero, perderam as forças. O que Deus quer falar com você? Se você não tomar cuidado, se você não abrir os teus olhos e não voltar para Deus, a presença de Deus sairá de você, e teus dias serão maus. A segunda coisa que aconteceu aqui, o povo de Israel, o exército de Israel estava perdendo a batalha, já quase não tinha soldado. Foi necessário os sacerdotes sair lá de dentro do templo e ir lá na guerra. E quem eram os sacerdotes? Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Chegaram lá na guerra, não era a função deles guerrearem, eles eram sacerdotes, foram mortos. A palavra de Deus se cumprindo na vida de Eli. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos na guerra. Vai o mensageiro até Eli levar a mensagem para Eli. Eli já não enxergava direito, ele já não tinha mais forças para caminhar, porque já estava velho. Ele estava sentado em uma cadeira. Diz a palavra do Senhor que ele era muito gordo. E quando o mensageiro chega ali com a mensagem: Eli, os filisteus roubaram a arca, Eli, e os teus dois filhos foram mortos. A palavra de Deus fala que Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Aniquilou por completo a existência de Eli, os filhos mortos, o pai morto. A nora de Eli, quando ela ficou sabendo que o marido dela tinha sido morto, ela estava grávida, entrou ali em trabalho de parto. O parto foi complicado, a mulher deu à luz, mas morreu. E antes dela morrer, ela deu um nome para o filho. O menino chamará Icabod, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. Deus exterminou por completo com a família de Eli, porque os filhos pecaram, fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. Eli não se importou em trazer os filhos de volta para a presença de Deus. Amados, quantos pais hoje em dia estão na preguiça, não querem resgatar seus filhos de volta, não querem brigar com o inferno, não querem brigar com Satanás para resgatar os filhos das garras do diabo. Estão vendo a família ser destruída e não estão fazendo nada. Pai, mãe, pelo amor de Deus, não seja assim. É a palavra de Deus para o teu coração: não seja dessa maneira, porque a tua família corre o risco de ser eliminada. Não brinca com Deus. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justiça também. E a justiça de Deus não falha. Você, jovenzinho, guarda bem esta palavra no teu coração. A felicidade lá dentro da tua casa depende de você. Se você não for um bom filho, você está gerando problema na tua família, você está gerando problema na tua casa, e você corre o risco de ser eliminado. E pensa bem antes de desobedecer teu pai e tua mãe. Pensa bem nisso. A vontade de Deus é eliminar você, porque Deus odeia a desobediência. Deus não se agrada da rebeldia. Não importa a idade que você tem, ouça:
Eu falo diante de todos vocês. Meu pai e minha mãe têm toda a liberdade. Se um dia eu souber que eu fiz alguma coisa errada, pode me cobrir de porrete, não tem problema não. Eu sei que eles fazendo isso vão estar livrando a minha alma do inferno. E você, pai, o que tem feito para o teu filho? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Está se levantando em todo lugar. A geração de Salmo está se levantando em todo lugar. Geração que depois Salmo, geração que unge Davi, geração que depois Saul, geração que unge Davi para um tempo de louvor.